irmãos, a paz do Senhor. Eu sou o presbítero Ezequias e este é o canal EBD Cuité. Aqui nós estudamos as lições da CPAD na faixa etária dos adultos, dos jovens e dos juvenis. E hoje vamos estar estudando esta lição aqui, na faixa etária do juvenis. E na lição de hoje, lição de número 3, data de 21 de abril, vamos estudar sobre Jeremias, onde buscar coragem. Pega papel, pega caneta, pegue a sua revista e pegue a sua Bíblia Sagrada e vamos ao estudo da Palavra de Deus. Lembrando também aos irmãos que aqui ao fundo vai estar aparecendo para os irmãos esse slide aqui. Se você quiser receber esse slide aqui também para você usar aí na sua aula, na descrição eu vou estar deixando o meu WhatsApp. É só chamar lá, vai ser um prazer estar enviando para você, tá bom? Sem lhe cobrar nada por isso, tá? Aqui é tudo de graça, é tudo free. Então chama nós que a gente vai te ajudar da melhor maneira. Dito isso, vamos ao estudo da Palavra de Deus. Aqui, de maneira introdutória, eu queria chamar a atenção para o seguinte, para o versículo-chave e para essa palavrinha-chave aqui também, que é o não temas. Juntando uma coisa com outra e o tema da lição, a gente vai chegar à seguinte conclusão. O tema diz, onde buscar coragem? No Senhor. É Ele quem nos dá essa autoridade. É Ele que nos dá o espírito de força, o espírito de ousadia. Está lá em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Que Ele não nos deu o espírito de temor, mas espírito de ousadia. Juntando tudo isso, alguns estudiosos vão trazer a seguinte informação, que na Bíblia a palavra não temas, que é essa aqui, palavrinha-chave, tem ela 366 vezes na Bíblia, essa palavra. Então, serve para cada um dia do ano, o Senhor nos encorajando e dizendo, não temas. E aí, até quando o ano é bissexto, que acaba sendo 366 dias, tem mais um não temas lá do Senhor. Então, o Senhor está o tempo todo ao nosso lado. E é esse espírito que vem do Senhor que nos encoraja e nos capacita para fazer a sua obra. Nós vamos aprofundar isso nessa lição, estudando a vida do profeta Jeremias. Então, vamos ao estudo da nossa lição. Chegamos ao nosso primeiro tópico, que tem por título A Vida do Profeta. E o primeiro subtópico assim está escrito, quem era Jeremias? Aqui separei 3 pontos para a gente fazer alguns comentários, vamos a eles. Na primeira parte nós temos aqui, Jeremias era natural de Ananote, uma vila localizada ao nordeste de Jerusalém, dentro do território da tribo de Benjamim. O nome do seu pai era Ilquias e muitos estudiosos o consideram como um sacerdote de Ananote. Aqui qual é o entendimento que a gente pode ter aqui de princípio? É nessa questão de Ananote. Qual o significado dessa cidade onde nasceu o profeta Jeremias? O significado desse nome é resposta de oração. Esta cidade é uma cidade que ficou por herança para Josué. Lembra quando Josué e Caleb foi olhar as cidades lá como espias? Então, quando eles tomaram posse da terra, essa terra acabou ficando para Josué. E o significado dela é resposta de oração. Qual é o entendimento que a gente pode ter aqui? Que Jeremias foi alguém que foi resposta de oração para Deus. Então, qual é a praticidade que tem para a nossa vida aqui? Que a gente possa ser essa pessoa também, resposta de oração de Deus para uma nação, para uma cidade. Tem crentes orando nesse momento. Senhor, levante pessoas que façam diferença.
Então, que nós possamos ser essas pessoas levantadas por Deus para fazer a diferença. Nós temos aqui também que essa cidade ficava no nordeste de Jerusalém. Ou seja, ela não ficava nem no norte, no centro ali, no norte, e nem no sul. Era onde tinha os principais reinos, reinos do sul e reino do norte. Não ficava em nenhum dos reinos, ficava numa cidade aparentemente desprezada. Qual é o entendimento aqui? Que quando Deus quer levantar alguém, não importa o lugar onde ele está. Ele pode não estar num lugar perfeito, nas condições perfeitas, mas se Deus o levantar, o lugar é o que menos importa. Então esse é o aprendizado aqui. Outra coisa que vamos ter aqui também é que pertencia à tribo de Benjamim. Benjamim foi o filho caçula de Israel e o seu nome tem no mínimo 2 sentidos, que é tanto Benjamim como Benoni. Benjamim, dado pelo seu pai como filho da felicidade, e Benoni, dado pela sua mãe como filho da tristeza ou filho da dor. Todo ser humano, a gente nascemos, que o ensinamento aqui é o nascimento de Benjamim, quando recebeu esse nome. O que vai prevalecer na nossa vida? É aquilo que Deus estabeleceu ou aquilo que as pessoas estão querendo que a gente seja? A gente vai ser um filho da felicidade ou um filho da dor? Fica aí as nossas escolhas para sabermos qual será o nosso destino, se seremos um filho de felicidade ou um filho da dor. Amém? Por fim, nós vamos ter aqui ainda o nome do seu pai, Ilquias. Inclusive foi o seu pai que no reinado de Josias encontrou o livro da lei perdido dentro do templo. Veja que absurdo, dentro do templo ninguém ligava mais para o livro da lei. E o seu pai foi o responsável por achar o livro da lei e levar para o rei Josias. Muito bem. Então, o significado do nome de seu pai também é Yahvé é minha herança. Então, o pai achou o livro da lei e deixou como herança a palavra de Deus para Jeremias. Por isso que Jeremias foi quem foi. Qual é o aprendizado prático aqui? Eu sempre pontuo nisso. Qual é o aprendizado prático que tem cada tópico desses? O aprendizado prático aqui é que a gente deve ser educado, instruído por homens que amem a palavra de Deus. Ah, mas o meu pai não é crente. Mas o sentido aqui é da gente se apegar a alguém que tem conhecimento da palavra de Deus para passar para nós. E aí nós cresceremos diante do Senhor. Vamos em frente. A segunda parte aqui diz o seguinte, ó. O que reforça o fato de Jeremias pertencer a uma família de sacerdotes é o local do seu nascimento, visto que Ananote é apontada como uma cidade sacerdotal, desde os tempos de Josué. Qual é o aprendizado aqui, ó? Ele pertencia a uma família de sacerdotes e estava numa cidade de sacerdotal. Qual é o entendimento aqui? Que ele estava no lugar certo, na hora certa, para fazer a coisa certa. Só que, às vezes, tem pessoas que estão no lugar certo, na hora certa, para fazer a coisa certa, e na hora da tomada de decisão, toma a decisão errada. Então a gente precisa ficar atento a isso aqui. Tomar a decisão certa, que de repente você pode estar num lugar que não é o melhor. Já aprendemos isso no início, que Ananote, por estar ali no Nordeste, era desprezado. Podemos estar num melhor lugar, podemos estar em condições desfavoráveis, mas isso não será suficiente para impedir que Deus nos levante para usar na sua obra. Depende das nossas tomadas de decisão. Então, esse é o aprendizado aqui.
Por fim, nós vamos ter aqui, ó, não se sabe ao certo se Jeremias chegou a exercer o ofício sacerdotal. O fato é que ele foi chamado pelo Senhor para ser profeta, muito jovem, e por esse motivo dedicou sua vida ao exercício do ministério profético. Qual que é o entendimento aqui também? Não se sabe dizer se ele foi oficializado, se ele exerceu o ofício como sacerdote. Mas eu queria frisar aqui o quê? Mas que ele foi chamado pelo Senhor para ser um profeta. Então, qual que é o entendimento aqui? O entendimento aqui é o seguinte: por mais que você não receba o título, por mais que o homem não te reconheça, por mais que as pessoas não te coloquem no lugar devido, o mais importante é aquilo que Deus te chamou para fazer. É aquilo que Deus falou que você vai ser. Então se apegue, grude nisso aí, e não importa se o homem está lhe reconhecendo ou não, se você está recebendo o título, o cargo ou a posição ou não. Permaneça no seu chamado, porque no final das contas esses sacerdotes aqui não reconheceu ele, não colocou ele no posto. Mas olha hoje de quem é a história mais relevante. A gente não sabe nem os nomes desses sacerdotes, só sabe aqui o nome de Ilquias, porque Ilquias era quem? Pai de Jeremias. Então Jeremias ganhou tão grande proporção que trouxe o nome do seu pai, que senão ninguém ia nem saber quem era o seu pai. Então fique naquilo que Deus lhe chamou, porque se você ficar naquilo que Deus te chamou, por mais que o homem não te dê o cargo, mas o que ele vai fazer é tão grande que vai superar isso aí. Chegamos ao nosso terceiro subtópico, que tem por título um profeta sensível à voz de Deus. Aqui eu separei 3 pontos para a gente fazer o comentário. Vamos a eles. Jeremias não apenas era inconformado com o pecado da nação, como também lutou com todas as suas forças para chamá-la ao arrependimento. Intercedeu com lágrimas e lamentos, com tamanha compaixão por seus compatriotas, que respondiam com ódio e ameaças. Qual é o entendimento que a gente tem nesse primeiro bloco aqui? Primeiro, que ele era inconformado com o pecado da nação. A gente também precisa ser inconformado com o pecado daqueles que estão perto de nós. E quando eu digo ser inconformado, não é no sentido de discutir e brigar com alguém, não. É de olhar assim e dizer assim: Senhor, eu não me conformo que aqui no meu trabalho tem pessoas que estão indo para o inferno. Eu não me conformo que na minha família tem pessoas que estão indo para o inferno. É de você chegar lá, Juvenil, na sua sala, olhar assim e falar assim: eu não me conformo que os meus colegas, a maioria está indo para o inferno, eu não me conformo, meu professor, o diretor, não, eu não me conformo. E aí, o que eu tenho que fazer? Ser luz, ser profeta de Deus para esse povo, levar a palavra, mesmo que o ambiente ali seja hostil. Veja aqui que eles respondiam com ódio, com ameaças, mas mesmo assim Jeremias exercia, ele chorava, ele lamentava, pedia a Deus misericórdia por esse povo, mesmo o povo querendo o seu mal. Assim é nos nossos dias. Hoje a gente vivemos um tempo em que antigamente ser crente era vergonhoso. No passado o pessoal tinha vergonha de dizer que era crente. Só que aí depois o tempo foi passando, o crente foi virando moda. Muita gente queria ser crente porque virou moda. E hoje está voltando ao tempo do, não vou dizer assim da vergonha, mas o tempo do desprezo. Hoje em dia as pessoas têm visto muitos crentes como os fundamentalistas, os intolerantes. Essa é a palavra. Somos intolerantes, não tolera ninguém. Quando na verdade é o contrário. É os movimentos que tem que se levantado contra o povo de Deus. Então, nesse primeiro bloco aqui, o entendimento é esse.
que a gente não deve se conformar. A gente deve pregar o evangelho para essas pessoas, mesmo que a gente sofra retaliações. Segundo bloco vai dizer o seguinte: ao que ouviu do próprio Senhor, tu, pois, não ores por este povo, nem levantes por ele clamor ou oração, nem me importunes, porque eu não te ouvirei. Embora Jeremias insistisse, não havia outro remédio para conduzir a alma da nação ao arrependimento, a não ser o cativeiro babilônico. Olha que interessante isso aqui, ó. Ele estava levantando clamores e oração pelo povo, e o Senhor disse: nem ores, eu nem vou lhe ouvir pela intercessão desse povo. Qual que é o entendimento aqui? Que tem hora que a gente não tem que orar, a gente tem que falar a verdade. Tem que tomar muito cuidado com isso aí. Tem pastores sucumbindo nisso aí, irmãos sucumbindo nisso aí. Por quê? Porque alguém está no erro e chega, ora aqui por mim. E aí você sabe que a pessoa está no erro, em vez de falar isso para a pessoa, você ora ainda dizendo: Senhor, abençoa. Em 1 João 5,16, João falou que tem pecados que é para a morte e que por esses não oreis. Alguns têm um entendimento ali que é blasfêmia com o Espírito Santo, e eu não entendo. Eu fico com a parte que diz que ali são pessoas crentes, mas que entraram pelo caminho do erro e não querem voltar atrás e acham que está tudo normal. E tem pessoas achando isso normal. Quer ver um exemplo? A pessoa decidiu separar no seu casamento. A pessoa decidiu: não quero mais. Eu abusei, não quero mais, vou me separar. E aí se separa, arruma outra pessoa. E aí nessa outra pessoa que arrumou, quer que os irmãos aceitem de bom grado. E ainda quer que o pastor vá lá e faça o casamento. E tem muitos pastores que vão fazer. E ainda a hora diz que o Senhor o abençoe, mesmo sabendo que aquilo ali está errado. Então, nesse sentido, se fosse nem ore. Primeiro prega a verdade, prega a palavra. Pregue a palavra e mostre para eles que eles estão no erro. Não venha me pedir bênção para esse povo não, que eu não vou nem olhar para o lado. Misericórdia, Jesus. Mas vamos em frente. Segundo bloco aqui, terceiro bloco, na verdade, é o seguinte, ó. Ainda que tal quebrantamento emocional de Jeremias pudesse ser visto a princípio como um sinal de fraqueza, ele foi um dos profetas mais corajosos e perseverantes da história, embora solitário e rejeitado durante toda a sua vida. As próprias experiências do profeta foram tão intensas que Deus as usa até hoje para nos ensinar preciosas lições. Olha que interessante aqui, ó. Lembra que eu falei que ele foi desprezado pelo sacerdote lá? Então o sacerdote nem apareceu mais na história, mas aqui, ó, Deus usa até hoje a história que Jeremias escreveu para nos ensinar. Então fica aqui esse grande aprendizado, que ele era corajoso e perseverante. Só vence quem persevera e quem é corajoso. Por fim, solitário e rejeitado. Essa é a vida de um profeta. Às vezes você fica sozinho mesmo, com a sua opinião ali, todo mundo contra você, mas se mantenha firme porque o Senhor é contigo. Chegamos ao nosso quarto subtópico, que tem por título: Público-alvo da profecia. Aqui eu separei 3 bloquinhos para a gente comentar. Vamos a eles. Quando Jeremias foi chamado pelo Senhor, a sua missão era convocar Judá a um arrependimento sincero para com Deus. No entanto, no momento inicial do seu chamado, o Senhor havia dito que ele seria um profeta para as nações. Olha que lindo isso aqui, irmãos.
A sua missão era convocar Judá, mas Deus havia lhe prometido que ele seria um profeta para as nações. Qual é que é o entendimento aqui? Talvez você tenha um chamado de Deus na tua vida, que você vai ser um profeta para as nações, que você vai pastorear, que você será um grande cantor, uma grande cantora, uma missionária, enfim, um grande professor de EBD. E no momento, o lugar em que você está ainda não é esse chamado de Deus na tua vida. Mas não se preocupe com isso não. Continue cumprindo ponto a ponto o que Jesus está fazendo na tua vida, que você vai chegar lá onde Ele quer e aonde Ele te prometeu. Veja que Ele estava ali só em Judá, sendo retalhado, muitas pessoas contra Ele. Ele foi jogado em poço, gente. Ele foi massacrado pelo povo, mas mesmo assim Ele se manteve ali, ó, firme, pregando o Evangelho, pregando a palavra. E isso Deus os levou para as nações. Olha Jeremias hoje aqui pregando para as nações. Então o seu legado que vai ficar será muito grande. Então não se preocupe com o momento que você está agora. Fique ciente de onde você vai chegar. É onde Deus te prometeu. Segundo ponto aqui, ó, o propósito divino era derrubar a soberba do seu povo e anunciar o domínio das nações gentílicas, a saber, Babilônia. Todavia, o juízo do Senhor também viria sobre os caldeus, bem como sobre os povos que desdenhavam da nação eleita em razão da sua dor. Olha que interessante isso aqui, ó. O propósito divino era derrubar a soberba. E quando Deus ele quer derrubar a soberba, ele toca em dois pontos principais, que é Babilônia e os caldeus. O que é isso, irmão? Vou explicar. Babilônia significa o ego inflado. Babilônia significa alguém que está no comando e se acha melhor do que todo mundo. Porque Babilônia é isso. Foi um reino que dominou o mundo e até hoje o espírito de Babilônia. Babilônia é falado lá em Apocalipse como o reinado do anticristo. É um sistema mundano em que o egocentrismo, a egolatria está centrado nele. Então isso é um impedimento na obra do Senhor, na casa do Senhor, porque Deus não divide a sua glória com ninguém. Tem um rei babilônico que foi comido de bicho porque não deu glória a Deus. E não é glória de glória a Deus, mas de entender que tudo na sua vida foi por causa de Deus, mas ele não deu essa glória a Deus. Então, uma das coisas que Deus derruba, quando ele quer derrubar a soberba aqui, é esse egocentrismo que está precisando tirar muito. Tem muita gente se achando, tem muita gente achando que ele é o melhor, que as coisas só acontecem por causa dele. Não, quem faz tudo é Deus, tudo é o Senhor quem faz. Por fim, quem? Os caldeus. Quem foi os caldeus? Os caldeus foi nada mais nada menos de quem destruiu o templo em Jerusalém. E o templo fala de quê? De adoração. Ou seja, eles destruíram a adoração ao Senhor. Para quê? Para misturar as coisas, adorar tudo quanto é tipo de deuses, com D minúsculo. Então, qual é o aprendizado que fica aqui? Que para tirar toda soberba, quando Deus quer derrubar, ele tem que tirar muito alguém que é egocêntrico, que acha que as coisas só acontecem por causa dele, está totalmente enganado. Deus não quer esse povo, Deus não conta com esse povo, muito pelo contrário, ele quer tirar da sua obra. E também tirar os caldeus que estão tirando a verdadeira adoração para trazer as misturas aí. Mas que nós possamos ser a geração que vai fazer a diferença, que vai tirar toda a soberba dos altares e vai voltar a dar a glória para Deus.
e vai trazer a verdadeira adoração de volta, sem mistura, do jeito que estão fazendo hoje em dia em alguns lugares, tá? Não estou aqui generalizando, porque tem muito lugar que adora a Deus, inclusive a igreja onde eu congrego, uma igreja muito séria, igreja da Assembleia de Deus, que tem se voltado a adorar ao nome do Senhor Jesus. Enfim, vamos terminar o último bloco aqui, que diz assim, ó: sobreviveria ao exílio e a um remanescente seria preservado para cumprir os propósitos de Deus para o seu povo. O Senhor não perde o controle da história, inclusive da vida daqueles que o servem com obediência. Qual que é o aprendizado aqui? O remanescente seria preservado, que nós possamos ser esse remanescente preservado, alguém que já é hoje, alguém que faz a diferença. E o Senhor não perde o controle da história. Ele está sentado em um alto sublime trono, que nem estudamos na lição passada. Ele está no controle de todas as coisas. Chegamos ao nosso segundo tópico, que tem por título a chamada e o envio. O subtópico está escrito assim: desculpas para não atender ao chamado. Aqui separei 3 pontos para a gente comentar. Vamos a eles. Primeiro ponto: Jeremias ainda era muito jovem quando foi chamado para ser profeta. Prontamente, o Senhor lhe disse que o havia escolhido desde o ventre da sua mãe para exercer o ministério. Qual o aprendizado prático que a gente tem aqui, ó? Ele foi chamado muito jovem. É o que Paulo falou para Timóteo: ninguém despreze a tua mocidade. Não é porque você é novo que você não pode ser um homem de Deus ou uma mulher de Deus. Muito pelo contrário. Deus escolhe conforme o seu querer. Ele levanta quem ele quer, como quer, e não adianta ninguém querer questionar. Porque o Senhor lhe disse que ele o havia escolhido. Então, as escolhas de Deus não dá para questionar, irmão. Não tem como explicar como é as escolhas de Deus. Paulo disse que ele escolheu as coisas desprezíveis e as que não são para aniquilar as que são. Então, sinta-se um privilegiado. Se alguém até disser assim, ó, você não é nada, isso é um elogio. Porque não me lembro bem o versículo e capítulo, mas no livro de Isaías diz que todas as nações juntas são menos que nada. Então nada já é algo muito mais do que todas as nações juntas. Então se alguém disser que você não é nada, isso é um grande elogio. Fica aí a dica, viu? Por fim, a gente vamos ter aqui que ele diz que escolheu Jeremias no ventre da sua mãe. Qual que é o entendimento aqui? Que o Senhor escolheu ele quando ele não era nada. Assim somos eu e você, não somos nada. E por isso ele nos escolheu. Vamos ao segundo bloco. De imediato, Jeremias demonstrou sentir-se incapaz de tão grandiosa missão, alegando ser apenas uma criança, sem condições de ser porta-voz de Deus. Entretanto, o Senhor o garantiu que ele mesmo o enviava e, portanto, o livraria de todos os seus opositores. Qual o entendimento aqui? Ó? Ele se sentia incapaz de tão grandiosa missão. Eu me lembro de uma vez um pastor nos ensinando sobre essa questão de chamado, que o segredo do chamado verdadeiro na nossa vida é quando a gente tem esse sentimento de incapacidade e aquela vontade de desistir tá o tempo todo ali do nosso lado. Então, isso é a certeza do chamado. Porque a gente percebe que não é capaz, porque é só Deus mesmo que pode fazer. Quando a pessoa começa a achar, não, eu sou bom, eu faço, tem coisa errada. Mas quando ele vê assim, eita, eu não tenho capacidade de fazer isso aqui, aí Deus começa a usar essa pessoa. E
também quando a pessoa quer desistir. Essa vontade que a gente tem de desistir é a evidência do chamado de Deus na nossa vida, porque a gente vai desistir de quê? Se a gente acha que não tem um chamado, então não tem do que desistir. Então só pelo fato de dizer não vou desistir é porque tem algo ali. Então fica aí esse incentivo aqui para você, meu irmão, minha irmã, que você se sente incapaz e sente vontade de desistir. É a evidência do chamado de Deus na tua vida. Então, foge não, continua que Deus é contigo. Bem? Nós vamos ter aqui ainda que ele começou a dizer que era apenas uma criança. Ou seja, ele estava olhando para o seu atual momento. Ele era uma criança, mas ele ia crescer, ele ia virar um adolescente, né? um juvenis, um jovem, então ia amadurecer. Então não é o momento que estamos que nos define, é aquilo onde Deus sabe que vai nos levar. Fique firme em nome de Jesus. Porque o Senhor o garantiu. E assim como o Senhor garantiu para ele, o Senhor garante para você e garante para mim também que ele será conosco nesta jornada. Vamos em frente. O último bloco aqui desse primeiro subtópico, que diz o seguinte, ó, da mesma forma, atualmente o Senhor continua a chamar jovens para o exercício do ministério. Olha aí, não importa o quanto você se sinta inadequado, Deus quer usar a sua vida com poder e autoridade. A base do êxito de Jeremias foi a obediência. Da mesma forma, seja obediente e você também alcançará sucesso em seu chamado ministerial. Que maravilha, aí, ó, uma palavra que corrobora com tudo que eu falei nesse instante. Mas eu queria pontuar aqui o seguinte, ó, o exercício do ministério. O que é exercício? A gente sabe que é cumprir uma função, mas significa que você está aprendendo dia após dia nela ali. Você está se exercitando nesse chamado, tá bom? Então, use isso como um exercício que você vai se fortalecendo cada dia mais no seu chamado. Mesmo que você se sinta inadequado. Não era eu que era para estar aqui a gente tinha que estar o fulano tem mais um jeito, ou o porte, mas Deus quer você. Lembra de Samuel quando olhou para o irmão de Davi? Certamente estou diante daquele que o Senhor quer. A gente olha a aparência, mas Deus não olha a aparência, Ele olha o coração e sabe desse coração que você tem aí dentro. Por isso que Deus te chamou, te colocou nessa função. Então fique tranquilo, fique tranquila, que Deus é contigo. Chegamos ao nosso segundo subtópico, que tem por título encorajamento e envio. Aqui eu separei 3 pontos para a gente fazer o comentário. Vamos até eles. Apesar das limitações humanas de Jeremias, o Senhor o encorajou a cumprir o seu chamado. Afinal, a capacitação para tão grande obra viria do Deus Todo-Poderoso, que faria dele um instrumento para arrancar e para derrubar, para destruir, para arruinar, para edificar e para plantar. Muito bem. Qual que é o entendimento que a gente tem aqui nesse tópico? É que ele tinha, apesar das suas limitações humanas, nós somos limitados, isso é um fato verídico. Nós temos as nossas limitações, e aqui qual é o conselho? Não se esforcem além daquilo que você pode suportar. Tá? Você tem um limite, então você precisa reconhecer os seus limites e não fazer as coisas além daquilo que você pode suportar. Nós vamos ter aqui ainda o seguinte, a capacitação para a grande obra viria do Deus poderoso. Qual que é o interessante aqui? É Deus quem capacita. Inclusive eu queria até pontuar sobre uma coisa aqui, ó. Alguém diz assim,
Deus não escolhe os capacitados, ele capacita os escolhidos. E dizem que isso está na Bíblia. E isso não está na Bíblia, tá, gente? Isto é uma frase de Albert Einstein. E esta frase completa é o seguinte, ó. Deus não escolhe os capacitados, ele escolhe... Deus não escolhe os capacitados, ele capacita os escolhidos. Fazer ou não fazer algo depende de você e do seu esforço. Então, essa frase é de Albert Einstein. Mas que Deus, ele capacita aqueles que ele chama, ele capacita. Mas é desde o ventre que Deus já conhece todas as coisas, Deus é onisciente. Então, quando ele chama alguém, é porque ele já sabe que esse alguém será aquela pessoa que ele quer que seja. Então, ao longo do período da sua caminhada, Deus vai o capacitando para que ele chegue aonde Deus quer. Amém? Então, a gente vai ter aqui o que ele seria alguém para arrancar, para derrubar, enfim, para edificar, plantar. Ou seja, para fazer coisas que ninguém quer fazer. Porque, por exemplo, arrancar e depois plantar de novo dá trabalho. Quem já viveu aqui de agricultura, de lavrar a terra, sabe do que eu estou falando, da dificuldade que é plantar e colher. E derrubar e edificar também. Você derrubar uma casa para construir outra, dá muito trabalho. Daqui tirar toda a sujeira, todos os escombros ali, todo o entulho, para depois fazer um novo alicerce para construir essa casa, dá muito trabalho. São coisas que nem todo mundo quer fazer, mas é aqui onde está a diferença do verdadeiro profeta. Ele faz aquilo que nem todo mundo quer fazer, porém também vive aquilo que nem todo mundo vai viver. Ô glória, essa aqui foi forte, hein? Então, a gente vamos ter aqui no segundo bloco, a mensagem de Jeremias, muitas vezes severa, era poderosa e constituída de toda autoridade divina. Num primeiro momento, o Senhor lhe perguntou o que via. Ao que o profeta respondeu, vejo uma vara de amendoeira. A seguir o Senhor lhe disse, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Quais os pontos aqui? Ó? A autoridade divina na palavra. A autoridade vem de Deus, da palavra de Deus. Ela que é a autoridade na nossa vida. E também ele pergunta a ele o que ele via. Ele disse, eu vejo uma vara de amendoeira. Então o Senhor, quando ele vai mostrar para alguém, é algo concreto. Não fica a dúvida da pessoa, não sei do que eu estou vendo direito. Não. Ele vê com clareza o que o Senhor quer lhe mostrar. Isso vale muito para as profecias, tá, gente? Eu sempre pontuo isso. Se você receber uma profecia que está deixando dúvida na tua cabeça, pode ter certeza que ela não é de Deus. Porque quando é de Deus, você vê claro, limpo, cristalino, que foi Deus que falou aquela palavra. Enfim, temos aqui ainda que eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Então o Senhor, ele promete e ele cumpre. Qual é o aprendizado aqui? Se ele te prometeu, ele vai cumprir na tua vida. Vamos em frente. Temos aqui ainda, ó, na segunda vez, Deus lhe perguntou o que via. Ao que Jeremias respondeu que via uma panela a ferver com sua face virada para o norte. Logo o Senhor lhe explicou que do norte viria o mal sobre a terra. Qual é o aprendizado aqui? Que às vezes tem alguém que é do meio, alguém que está ali no meio, porque aqui era israelita, o reino do norte e reino do sul, era tudo Israel. Porém o reino do norte se misturava muito, o reino do norte, não que o reino do sul também, né, não errasse, mas o do norte errou muito mais e trouxe as misturas. E Deus condena as misturas, tanto é que a gente vai ver lá na igreja de Laodiceia,
Não é crente e nem frio. Não é quente e nem frio. E ali não está falando de nível espiritual não, tá, gente? Ali Deus está falando da mistura. Deus está condenando a mistura. Deus não gosta que misture as coisas. Dessa forma, Deus o ordenou a não temer diante deles, porque estava tornando como cidade forte, coluna de ferro e muros de bronze, contra nações, reis e sacerdotes. Muito bem. O que nós temos aqui? Ó? Não temer diante deles. Não devemos temer. Por quê? Porque Deus fará de você coluna forte de ferro e muros de bronze para lhe proteger daqueles que vai tentar te perseguir. Então, não recue, continue pregando a palavra de Deus, que Ele é contigo. Chegamos ao nosso terceiro tópico, que tem por título As condições de Judá. E o primeiro subtópico diz assim: a idolatria e imoralidade. Aqui eu separei 4 pontos para a gente pontuar. Vamos a eles. Um dos motivos pelos quais o Senhor prometeu enviar o cativeiro babilônico sobre Judá foi a sua decadência espiritual nos dias que antecederam o exílio. Judá se encontrava mergulhada na idolatria e imoralidade. Deus prometeu enviar o quê? O cativeiro. Mas esse cativeiro não durou para sempre. Esse cativeiro, ele teve um início, teve o meio e teve o fim. Então, quando Deus manda uma luta, quando Deus manda uma provação sobre a vida do crente, vai ter início, vai ter o meio e vai ter o fim dessa luta. Amém? Então, a gente vai ver aqui que eles estavam atolados, mergulhados na idolatria e na imoralidade. Qual que é o entendimento aqui? A gente estamos servindo ao Senhor, mas a gente está envolvido com essas coisas, porque a idolatria e a imoralidade é algo que entristece muito o coração de Deus. Aquilo que é imoral. E o que é idolatria? É tudo aquilo que tira o lugar de Deus no nosso coração. Se tem alguma coisa na tua vida que tira o lugar de Deus do teu coração, meu conselho é que você se afaste disso aí, porque isso aí não vai ser benéfico para a tua vida. Amém? Temos aqui ainda, ó, durante os governos dos reis Manassés e Amon, os judeus cometeram toda sorte de maldade, inclusive aderindo às práticas pecaminosas e idólatras da Síria e nações vizinhas. Veja, gente, que o povo de Israel ali, eles olhavam para as nações vizinhas e via eles fazerem algumas coisas que chamavam a atenção deles, eles achavam legal, bonitinho e queriam aderir àquilo ali. Acontece isso muito nos nossos dias. Pessoal olhando para o mundanismo e querendo trazer o mundanismo para dentro da igreja. Inclusive, eu lembrei aqui de um vídeo que eu vi um dia desse, de um podcast que o cantor Fernandinho estava. Ele disse que um amigo dele, DJ, que aceitou Jesus, um DJ que era mundano, que só vivia em festa mundana, aceitou Jesus. E assim, ele ainda não se desvencilhou ainda dessa questão de estar indo fazer o trabalho ali como DJ, só que agora ele está fazendo muita festa de crente. E aí o Fernandinho falou que ele disse assim, olha, eu fiquei assim abismado com algumas situações que eu vi. Eu fui fazer uma festa de aniversário de um pessoal que não era crente, e aí eu tocando lá as músicas e tal. Aí eu lembro que a aniversariante chegou e falou assim, você tem
algum hino aí, algum louvor evangélico. Eu gosto muito, dá uma paz tão boa quando a gente escuta. Se tiver aí, pode colocar pra gente ouvir. E aí depois ele disse que ele estava numa festa de uns crentes. E lá nessa festa dos crentes, chegou um momento da festa que eles começaram a pedir músicas mundanas para serem tocadas. Aí qual foi a conclusão que ele teve ali? O pessoal de fora da igreja, os não crentes, pedem os louvores ali, pedem as coisas de Deus porque sente uma paz. E a gente que está aqui dentro, desfrutando dessa paz, fica querendo imitar as coisas do mundo, querendo trazer as coisas do mundo aqui para dentro e envergonhando o Evangelho de Jesus. Então, o povo cometeu muito essa idolatria. O pecado da idolatria deixa Deus muito triste. E isso será terrível por aqueles que forem julgados por causa da sua idolatria. Vamos em frente. Dentre as abominações praticadas estava a profanação do templo, os sacrifícios humanos oferecidos a Moloque, entidade amonita. Profanava o templo. Essas coisas, trazendo mundanismo, trazendo essas misturas, essas adoração esquisita que acontece em muitos lugares. Isso é a profanação do templo. E templo fala também de pessoas. Então, a pessoa está profanando, fazendo coisas, fazendo atos que está profanando o templo do Senhor. E aí, nesses rituais, entregava sacrifícios humanos, entregando a Moloque. Moloque era o quê? Entregava as crianças, os bebezinhos, para serem queimados por Moloque. Quando eu profano o templo, ó, pega isso aqui. Quando eu profano o templo, os bebezinhos que estão na igreja, e quando eu estou dizendo bebezinho, eu não estou falando de criança aqui de colo. Estou falando de novo convertido, que é assim que Paulo vai nos ensinar. Que alguém que aceitou Jesus é como um bebezinho que acabou de nascer e precisa ali dos devidos cuidados. Só que, como a gente está profanando o templo, esses bebezinhos chegam e vê o comportamento de muitos crentes e isso escandaliza e é uma forma de entregar eles a Moloques para serem queimados, porque eles acabam indo embora por conta dessas coisas. Então precisa tomar muito cuidado nessa área para não profanar o templo do Senhor. Chegamos ao nosso terceiro subtópico, que tem por título a mentira e o desprezo à palavra de Deus. Aqui separei 3 pontos para a gente comentar. Vamos a ele. Além dos desvios religiosos e iniquidades dos reis, a maldade, falsidade e falta de temor a Deus eram acentuadas no comportamento de toda Judá. Tanto que o Senhor revelou ao profeta que até mesmo os da sua própria casa se voltavam contra ele encobertamente. Olha só que interessante isso aqui, ó. Os desvios religiosos, a falsidade e a falta de temor a Deus é porque que troca a palavra por entretenimento. É o que acontecia aqui, ó. A mentira e o desprezo à palavra de Deus. Quando se despreza a palavra, entra nesse caminho. Desvios religiosos. Vai trazer, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo outro, que é para trazer, chamar a atenção do povo, para o povo vir. E isso está errado. O que tem que trazer é a palavra de Deus. Aí começa a ter uma falsidade, um evangelho falso, um evangelho sem temor a Deus, porque Deus é o quê? Apenas um servo do ser humano, onde Deus está ali sentado no trono só para servir o homem. O homem pede, Deus está aqui. O homem fala e Deus está aqui. Deus faça isso, ele faz. Deus faz aquilo e ele faz. Precisa tomar muito cuidado com essas coisas. Esse escudo que não valoriza a palavra de Deus sempre vai cair nesse engodo aí.
Enfim, vamos em frente. Os reis demonstravam aparentemente que buscariam o arrependimento, mas não permanecia no conselho do Senhor. Em nossos dias, muitas vezes, nos deparamos com a mesma postura por parte de alguns ouvintes da palavra. São pessoas que escutam com atenção a pregação, mas agem com desprezo e falta de temor a Deus. Aparentemente, até mostra que buscaria o arrependimento, mas depois não busca, como as obras. As obras mostram que não houve um arrependimento verdadeiro, houve ali só um remorso. Porque o arrependimento verdadeiro há uma mudança de comportamento na vida da pessoa. Esse tipo de comportamento revela um coração teimoso e inclinado para o mal. A palavra de Deus afirma: não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Revela um coração teimoso e inclinado para o mal. Então, quando muitas coisas acontecem, que você vê alguém que você acreditava que era um crente, mais crente que existia, e de repente ele cometeu algum equívoco, é porque aquele coração ainda estava inclinado para o mal, era teimoso ainda, e Deus permite situações para revelar o coração. Assim como ele permite a luta na vida de muitos crentes, para revelar o seu coração, que ele verdadeiramente é um adorador. Esse tipo de comportamento revela um coração, né? E aí, para finalizar aqui, eu queria apontar o seguinte, é que o homem vai semear, isso também ele vai ceifar. Não tem como plantar uma coisa e colher outra. Se eu plantar o desprezo, Deus vai me desprezar também. E se eu plantar alguma coisa que me desabone como homem de Deus, como mulher de Deus, lá na frente Deus vai fazer a gente colher esse fruto amargo. Então, vigiemos com o que temos plantado. Chegamos ao nosso terceiro subtópico, que diz assim: uma convocação ao arrependimento. Se você chegou até aqui, significa que você está gostando dessa aula. E eu queria te pedir, dá um like, compartilha, se inscreve no canal, nos ajuda a fazer esse canal crescer em nome de Jesus. Lembrando que, se você quiser, esse slide que estamos passando ele aqui, ou o PDF que usamos também para essa aula, chama a gente no Zap. Vou deixar aqui na descrição do vídeo. Vai ser um prazer mandar para você de graça, tá? Sem lhe pedir nem um centavo por isso. Dito isso, vamos em frente. Vamos finalizar aqui, ó. 3 pontos para falar aqui também, ó. A mensagem profética de Jeremias tratava-se de uma convocação ao arrependimento. Embora inicialmente a palavra do profeta fosse de condenação sobre as maldades praticadas pelo povo de Judá, bem como por seus vizinhos, a mensagem final era de restauração. A gente precisa tomar um certo cuidado com isso aqui que eu vou falar, que é o seguinte: a mensagem ela pode começar dura, aquela mensagem que vai contra o ego da pessoa, contra o pecado que a pessoa comete. E aí, se essa pessoa der ouvido, no final essa mensagem é para a restauração da sua vida, que a maior necessidade do ser humano é salvar a sua alma, que a sua alma não vá para o inferno. E por que eu estou falando que tem que tomar cuidado com isso aqui? Que a gente está vivendo um tempo em que as pessoas estão querendo romantizar demais o evangelho, estão querendo deixar o evangelho muito light, com medo de magoar alguém. Inclusive, não sei se você já teve oportunidade de ver, tem uns grupos que vai fazer evangelismo na rua, aí leva um cartaz: se a igreja te feriu, eu te peço perdão. Tem que tomar cuidado com isso aí, que tem que saber o que é na cabeça daquela pessoa que a igreja feriu.
Vamos supor que a pessoa ali tem uma prática de vida que a Bíblia condena e de repente ele viu a igreja, alguém pregando contra aquilo ali e ele achou ruim. Aí alguém vai com esse cartaz: ah, se a igreja te feriu, eu te peço perdão. Ou seja, então pode continuar nessa vida, pode ficar tranquilo, não vai lhe acontecer nada. E aí a maior necessidade que essa pessoa precisa é de arrependimento pelo seu pecado para ir morar no céu e não está sendo confrontado, que a palavra de Deus ela sempre vai nos confrontar. Então é preciso tomar muito cuidado com essas coisas. Enfim, vamos em frente. As palavras de Jeremias soam como uma expressão de tristeza de Deus ao ver um povo que não soube aproveitar a oportunidade como a nação separada e escolhida. Olha que interessante aqui, ó. Deus permite que muitas das vezes um líder, que foi o que aconteceu aqui com Jeremias, ele até sentir essa tristeza, ele chorar. Deus permite isso acontecer para quê? Para que esse líder tenha tenha um sentimento de que Deus sente quando as pessoas esquecem dele e o abandonam. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui que você vai se identificar, professor e professora, líder, seja lá de qual departamento for. Às vezes você marca ali, sei lá, uma reunião, você marcou um ensaio, ou então na própria IBD você preparou e muita gente faltou. Isso entristece, não entristece? Pois é, Deus também se sente do mesmo jeito quando vê o seu povo o abandonando, aquele que ele quer resgatar, virando as costas para ele. Então às vezes Deus faz esse sentimento chegar no líder, que é para ele entender o que Deus sofre, o quanto Deus ama a raça humana, que é para a gente parar e pensar: rapaz, eu fiquei triste com meia dúzia de irmãos que faltou na IBD no domingo. E Deus que vê essa população toda virando as costas para ele, qual o sentimento que Deus não fica? Então a gente tem que se preocupar com isso e falar assim: Senhor, tamo junto, vamos atrás desse povo, me use. Estou aqui para ser usado, Senhor, para ir atrás desse povo que o Senhor ama, eu também os amo. Esse é o sentimento que Deus coloca no coração quando alguma tristeza assim vem nesse sentido. Por fim, vamos ter aqui o último bloco que diz assim, ó: Deus está sempre disposto a nos perdoar, porque nos ama. Nós também devemos ser ávidos pelo seu perdão, na mesma proporção que estamos dispostos a abandonar nossos pecados para servi-lo com genuíno amor. Na verdade, Deus ele já nos perdoou. Eu até queria fechar aqui, e aqui eu já faço de forma da conclusão também, que na conclusão nós vamos ter que a gente precisa desse perdão do Senhor, a gente precisa desse arrependimento. Eu quero concluir com uma história de um prefeito que ele foi em uma cadeia da sua cidade que estava cheia de malfeitores lá. E aí ele colocou dentro da Bíblia uma carta de euforia. Colocou dentro da Bíblia, se vestiu ali como um pastor e foi lá. Falou: o que aceitar eu fazer uma oração por ele, eu lhe dou a carta de euforia e ele vai receber a sua liberdade. E a maioria deles eram pessoas que tinham cometido crimes terríveis. E um deles estava lá para ir para a pena de morte. No dia seguinte ele já iria para a pena de morte. Pois bem, esse prefeito entrou lá e todo mundo, ele falou assim: tudo bem,
posso falar com você? E a pessoa, não, não quero conversa não. Ô rapaz, eu posso fazer uma oração para você? Eu tenho um negócio para você aqui dentro, aqui, ó. A pessoa não quer saber disso aí não, ó. Obrigado, 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 ninguém querendo. E ele chegou nesse rapaz também, que ia ser morto no dia seguinte. E aí esse rapaz agressivo, ó, sai daqui, não quero ouvir isso não. Todo pastor é ladrão e não sei o que, aquela conversa. E ele, calma, jovem. Eu tenho um negócio pra você aqui, eu tenho um presente pra você aqui. Eu não quero esse presente não. Suma daqui. Começou a ficar agressivo ao ponto dos seguranças ir tirar o prefeito dali, porque senão poderia sofrer algum dano. Enfim, o prefeito foi embora. E aí o carcereiro, que sabia de toda a história, chegou e falou assim, rapaz, você não sabe qual foi a grande besteira que você fez agora. Ele foi o quê? Ele, rapaz, aquele camarada que estava aqui era o prefeito da cidade. E sabe o que ele tinha dentro daquela Bíblia? Ele tinha uma carta de alforria, tinha um perdão para você. E se você recebesse essa carta, você estava perdoado. Você não ia morrer amanhã. Mas como você rejeitou, aí agora você vai ser morto. Qual é a moral da história? As pessoas estão caminhando para o inferno, as pessoas vão ser condenadas não pelaquilo que elas cometem, porque assim como as obras não podem me salvar, as minhas obras também não podem me jogar no inferno. Repito, assim como as minhas obras não podem me salvar, as minhas obras também não podem me jogar no inferno. E o que me joga no inferno? Deus me livre, me joga não. Mudando aqui. O que joga as pessoas no inferno? É a rejeição do perdão de Cristo. Porque assim, o pecado ele já pagou em nosso lugar. Então o que ele tem agora é só essa carta de perdão para entregar. Mas só que ele traz a carta de perdão querendo entregar para pessoas e as pessoas o rejeitam. Então é por causa dessa rejeição que as pessoas vão ir para o inferno, para o lago de fogo. Mas que Deus tenha misericórdia, que a gente permaneça firme no Senhor e que a gente possa ser um profeta igual Jeremias, que a gente busque coragem onde não tem, que a gente seja sempre fortalecidos pelo Senhor para fazer a sua obra. Meu irmão, minha irmã, eu lhe peço mais uma vez, me ajude nesse canal, se inscreva, compartilhe, dê o like, isso é muito importante para a gente. Tudo que a gente faz aqui é de graça, a gente não cobra nem um centavo. E repito, vai estar na descrição o WhatsApp aí, se você quiser, o slide aqui, ó. Se você quiser receber o PDF das aulas, nós estamos aqui disponível para mandar para você. Então, muito obrigado e que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.